Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a segunda aula da série Polinômios, Conceitos e Operações. Vamos falar sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Observe as situações. Primeiro, em certa loja, um caderno custa X reais e uma caneta Y reais. Se o Guinho quiser comprar 2 cadernos e 5 canetas, qual a expressão algébrica que representa o valor pago por o Guinho nesta loja? Aí no vídeo anterior nós vimos que a expressão é 2x mais 5y. X é o valor do caderno e y é o valor da caneta. Tá? Agora, supondo que nesta loja um caderno custe R$16, cada caderno R$16, e uma caneta custe R$2,50. Então o Guinho irá pagar 2 vezes X, que nós vimos, 2 vezes o caderno aqui, ó, 2x, então 2 vezes o 16, mais 5 canetas, cada caneta custa R$2,50, então 5 vezes R$2,50. Tá vendo a relação aqui, um para o outro? Estou substituindo o valor do caderno aqui e o valor da caneta aqui. Agora virou uma expressão numérica. Tá vendo? Então aqui é uma expressão algébrica, porque envolvem números e letras, as letras representando números desconhecidos. E quando eu sei o valor destas letras, ao substituí-los, eu transformo numa expressão numérica. Transformando numa expressão numérica, eu tenho como chegar ao valor numérico da expressão algébrica. Tá? Então aqui 32, que é 2 vezes 16. Lembrando que numa expressão numérica, eu resolvo as operações por ordem. Primeiro a multiplicação e por último vem aqui a adição nesse caso. Então 2 vezes 16 mais 5 vezes 2,50, tá aqui. E agora somos 32 mais 12,50, vai dar 44,50. Então, 44,50 é o valor numérico da expressão algébrica 2x mais 5y para x igual a 16 e o y igual a 2,50. Tá vendo? Agora imagine que o Guinho, antes de comprar os cadernos e as canetas, ele passa em outra loja para comparar os preços. Muito bem, Guinho, é isso mesmo. Então, antes de comprar alguma coisa, se puder, faça uma cotação, compare os preços, veja em outros lugares e compre no que está mais em conta, menos caro, digamos assim. Nesta outra loja, cada caderno custa R$15. E cada caneta custa R$2,30. Quanto o Guinho irá pagar nesta outra loja pelos mesmos 2 cadernos e 5 canetas? Então aqui a expressão algébrica é a mesma. São 2 cadernos. Então x o valor de cada um, mais 5 canetas, y o valor de cada caneta. Como agora eu sei quanto vale cada caderno e cada caneta, só substituir aqui, ó. Então 2 vezes 15 são 2 cadernos, cada um custando R$15. 5 vezes 2,30 são 5 canetas, cada uma custando R$2,30. Então virou aqui uma expressão numérica. Resolvendo a expressão numérica, 2 vezes 15, 30. 5 vezes 2,30, ó, 5 vezes 30 centavos dá R$1,50. 5 vezes R$2 dá R$10. R$10 com R$1,50, R$11,50. Tá? Então 30 mais 11,50, R$41,50. Então vejam que o valor dessa loja aqui é mais em conta do que na outra. Então onde o Guinho vai comprar então os seus cadernos, hein? Dizemos que R$41,50 então é o valor numérico da expressão algébrica 2x mais 5y para x igual a 15 e y igual a 2,30. Tá bom? Facinho, né? Tranquilo. Veja um outro exemplo. Uma construtora irá lotear e urbanizar uma área para vender lotes retangulares
vou grifar aqui, retangulares, de x metros de largura por y metros de comprimento. No ato da compra, as pessoas têm duas opções: lotes em área residencial e lotes em área mista. Área mista é aquela que permite residências e comércios juntos, tá bom? Uma pessoa, por exemplo, pode construir um salão e a casa em cima, e embaixo fazer o seu comércio e morar em cima. Já tem regiões que só permitem residência, não permite comércio. Os lotes em área residencial custam R$ 350 um metro quadrado. E os lotes em área mista custam R$ 500 um metro quadrado. Há dois tamanhos de lotes: 7 metros de largura por 20 metros de comprimento e 6 metros de largura por 25 metros de comprimento. Então, olha só. A expressão algébrica que representa a área dos lotes é, então veja, a área x, a área é dada como comprimento vezes largura. Então vai ficar x vezes y, ou y vezes x, tanto faz. A área de cada tipo de lote, então, ó, olha só, vou substituir o valor aqui, ó. Tem um tipo que é 7 metros de largura por 20 de comprimento, ó. Veja que o x é a largura e o y é o comprimento. Então, só substituindo aqui, ó, esse tipo, ó, substituindo o x por 7 e o y por 20. 7 vezes 20 vai dar 140 metros quadrados. Então, nós dizemos que o 140 é o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, ó, x vezes y, para x igual a 7 e y igual a 20. Ou outro tipo de lote, ó, a área também é calculada da mesma forma, os dois lotes são retangulares, então é calculado largura vezes comprimento do mesmo jeito. Então lembra que x aqui é a largura, y o comprimento. Então aqui, ó, largura vezes comprimento. No segundo tipo, a largura é 6 e o comprimento é 25. Então vai ficar 6 vezes 25 igual a 150 metros quadrados. Então dizemos que o 150 é o valor numérico da expressão algébrica x vezes y para x igual a 6 e y igual a 25. Então vejam que o valor de x vezes y depende justamente do valor do x e do valor do y. Vamos a alguns exercícios aqui para praticar um pouquinho mais. Olha só. As fábricas de calçados utilizam a fórmula matemática n igual 5c mais 28 dividido por 4 para determinar a numeração dos calçados. Esse n aqui é o número do sapato e c é o comprimento do pé da pessoa em centímetros. Qual é o número do sapato de uma pessoa cujo pé tem 20 centímetros de comprimento? Então veja que aqui, ó, está dizendo que o c é o comprimento do pé da pessoa. C aqui é o comprimento do pé. Qual é o comprimento aqui que se quer saber? 20 centímetros. A pessoa tem o pé dela mede 20 centímetros. Então, qual é a numeração de sapato que ela deve comprar, deve usar? Não é 20, não é essa relação assim. Então, ó, eu vou pegar esse valor 20 e substituir no lugar do C, tá vendo? Aí eu vou obter o quê? O valor numérico dessa expressão algébrica. Então aqui é uma expressão algébrica porque tem um valor desconhecido. No lugar desse valor foi colocada uma letra, por isso virou uma expressão algébrica. Então aqui, ó, n igual 5c, quando aparece assim número e letra juntos, seria o c 5 vezes, seria c mais c mais c mais c mais c. Se o c vale 20, tá? Seria o mesmo que fazer somar o 20 5 vezes. Mas aí quando eu somo o mesmo número, eu posso usar a multiplicação como atalho. Então eu faço 5 vezes 20, tá vendo? No lugar do C está o 20. Entre o número e a letra é multiplicação. Então tá aqui, ó, 5 vezes 20. Mais 28
dividido por 4. Tá vendo que aqui agora virou uma expressão numérica? E aí eu tenho que resolver primeiro aqui o numerador para depois dividir. Cuidado, hein? Não vai simplesmente simplificar aqui esse com esse, porque tem essa soma aqui, ó, tá bom? Então aqui, ó, 5 vezes 20 vai dar 100, mais o 28. O que eu não estou resolvendo agora, eu repito. E aí 100 mais 28 vai dar 128, dividido por 4. 100 dividido por 4, vamos dividir por partes. Esse 1 é o 100, é uma centena. 100 dá para dividir por 4? Dá, cabe 25. Então vai dar 25. Guarda lá o 25 na memória. 28 tem na tábua do 4? Tem. 28 dividido por 4 vai dar 7. O 7 com mais o 25 vai dar 32. Vamos ver se confere, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Confere, tá? Então, o número do sapato desta pessoa que tem pé medindo 20 centímetros é o 32. Ela calça 32, tá bom? Próximo exercício aqui, ó. Calcule o valor numérico. Então, se está pedindo para calcular o numérico, você já sabe que vai vir uma expressão algébrica aí. Na forma decimal da expressão algébrica 1 sobre x menos x mais raiz quadrada de x. Se eu não tivesse esse valor do 4 aqui, ó, não daria para resolver aqui o valor dela, o valor numérico. Então eu preciso de um valor do x aqui. Qual é esse valor do x? 4. O que eu vou fazer então? Onde tiver x, eu substituo por 4. Então, 1 dividido por x, 1 dividido por 4. Menos x, então, menos 4. Mais raiz quadrada de x, mais raiz quadrada de 4. Pronto, virou uma expressão numérica. Eu tenho que obedecer à ordem das operações. Ó. 1/4 menos 4. Primeiro, a raiz quadrada que a gente resolve. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4. E veja que está pedindo para resolver na forma decimal. Então, este 1/4 aqui, quanto vale 1/4 na forma decimal? Seria R$1 dividido para 4 pessoas. Quantos centavos para cada uma? 25 centavos para cada uma, muito bem. Então, 1/4 equivale a 0,25, menos 4, mais 2, igual. Então, aqui, ó, você tem 25 centavos e deve 4. Então você vai tirar, vai entregar esses 25 centavos para pagar essa dívida aqui. Não vai ser suficiente. Vai faltar quanto então? Então, menos 3,75 mais 2. Então agora você deve 3,75 e tem 2 para pagar. Então, entrega os 2, ainda fica faltando dinheiro. Fica faltando quanto? Menos 1,75. Então, menos 1,75 é o valor numérico desta expressão algébrica aqui. Tá legal? Então, até a próxima aula. Na próxima aula nós falaremos sobre monômio ou termo algébrico. Até lá. Forte abraço.